Esse problema das fichas, que na verdade não é bem das fichas, por assim dizer, foi enviado por Júnior Pereira para a nossa página do Facebook Conversas Matemáticas no dia 17 de agosto de 2015. O enunciado que ele mandou era assim: uma equipe de servidores da prefeitura cadastra certa quantidade de fichas em 32 horas de trabalho. Com mais 2 pessoas na equipe, com a mesma velocidade de cadastramento das demais, será possível cadastrar 50% a mais do que a quantidade anterior de fichas em 36 horas de trabalho. Inicialmente, a equipe possuía quantos componentes? Supondo que eu interpretei corretamente a história, eu optei então pela preparação dos dados antes de armar lá as colunas da regra de 3. Para uma equipe, eu entendi que haveriam Y pessoas. 2 pessoas a mais na equipe, então seriam Y mais 2 pessoas. A quantidade inicial de fichas eu chamei de X. 50% a mais de fichas seria X mais 50% de X, 50% é 0,5, e aí eu terei 1,5x ou 1,5x, que é a quantidade total de fichas, a nova quantidade, agora já acrescentando os 50%. Como o x aparece nas 2 linhas da mesma coluna, quando a gente preparar a coluna da regra de 3, esse x está envolvido numa multiplicação, está lá 1,5 vezes x, e não numa adição como ocorre lá com o y tem y mais 2. Então, como o x está envolvido aí na multiplicação, ele vai acabar sendo cancelado durante a conta que a gente for fazer. Sendo assim, na tabela que eu vou armar para organizar a regra de 3, eu já vou retirar esse x lá da coluna das fichas. E ficou assim, armando as colunas. Você tem aí a coluna da equipe, que tem y e y mais 2 pessoas. A coluna das fichas, que é 1 e 1,5. Já cortei o x. E a coluna das horas, que é 32 e 36. Comparando equipe e fichas, aí você congela as horas, tá? Esquece a coluna das horas. Eu entendo o seguinte: para fazer mais fichas, que subiu de 1 para 1,5, são necessárias mais pessoas na equipe. Logo, como aumenta, as colunas são dp. Comparando equipe e horas, esquece a coluna das fichas. Para fazer o mesmo trabalho em mais horas, seriam necessárias menos pessoas. Logo, as colunas são IP, inversamente proporcionais. dp é diretamente proporcionais, porque aumentou, e IP são inversamente proporcionais, porque enquanto as horas aumentaram, a quantidade de pessoas na equipe teria que diminuir. Como é que a gente fez então a resolução? Sabendo que você tem que inverter a coluna que é IP quando você for armar a proporção. Então eu inverti a coluna das horas, que tinham 32 em cima e 36 embaixo, eu inverti. Ficou assim: y sobre y mais 2 igual 1 sobre 1,5 vezes 36 sobre 32. Nós leríamos y está para y mais 2, assim como 1 está para 1,5 vezes 36 está para 32, mas isso é uma linguagem mais rebuscada que a gente não vai mexer. Bem, resolvendo um pouquinho para essa segunda parte, essa multiplicação, você vai ter que y sobre y mais 2 é igual a 36 sobre 48, que é 1,5 vezes 32. Multiplicando aí cruzado, você vai ter 48y igual a 36 vezes y mais 2. Então, vai fazer 36 vezes y e 36 vezes 2. Aí você tem 36y mais 72. Pegando esse 36y e diz que jogando para o outro lado perto do 48, você vai ter 48y menos 36y, você vai ter 12y igual a 72. Diz que jogando esse 12 dividindo, você tem que y é igual a 6 pessoas. E aí, acabou a nossa questão. Havendo dúvidas, a gente pode testar a resposta. Como foi que a gente fez aqui? Nós fixamos as 32 horas e tentamos descobrir qual é o valor K de fichas produzidas com o acréscimo de 2 pessoas na equipe.
só nessas 32 horas. Então, aumentando 2 pessoas e mantendo as 32 horas, quantas fichas foram feitas? Analisando aí as colunas, vimos que as colunas são diretamente proporcionais, porque se a gente aumentou a quantidade de pessoas, elas devem ser capazes de fazer mais fichas nas mesmas 32 horas. Depois de armar então a proporção, eu consegui que y sobre y mais 2 é igual a x sobre k. Multiplicando o cruzado e diz que jogando aí o y dividindo, deixando o k sozinho, você vai ter que k igual x vezes y mais 2 sobre y, onde esse k é a quantidade de fichas feitas pelos y mais 2 elementos da equipe nessas 32 horas. Mas eu sei que o y vale 6, que é 6 pessoas. Trocando então esse y lá no k, que é x vezes y mais 2 sobre y, você vai ter que y mais 2 é 6 mais 2, que vai dar 8, sobre o y aqui embaixo, que é 6. Simplificando, você tem que k é 4x sobre 3. Assim, a gente estabelece uma nova proporção. Agora a gente vai colocar em jogo as 36 horas. Se são feitas 4x sobre 3 fichas em 32 horas de trabalho, nas 36 horas, quantas f fichas serão feitas? Analisando as colunas, vimos que elas são dp, pois para mais horas trabalhadas, com certeza serão feitas mais fichas. Resolvendo a regra de 3, que a gente acabou de apresentar, você vai encontrar que f é 1,5x. Quer dizer, em 36 horas, teremos 50% a mais de fichas devido ao acréscimo das 2 pessoas na equipe. Essa é uma informação que foi dada já na questão, no enunciado da questão. E como a gente acabou de confirmar que f será 1,5x em 36 horas, conforme a questão já havia dito, a gente vai usar isso como uma prova de que a nossa resolução y igual a 6 está correta. Por quê? Porque a gente conseguiu voltar para uma informação que já havia dada a partir de uma informação nova. Então, a gente entrou aí num ciclo vicioso. Com isso, a gente mostra que a nossa resposta y igual a 6 provavelmente está correta.